Olá, amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Hoje nós vamos abordar dois assuntos que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. São caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que a doutrina espírita nos ensina a lutar contra as nossas imperfeições, a buscar o nosso autoconhecimento e a nossa melhora. Entretanto, nós ainda estamos a uma distância gigantesca dos ensinamentos propostos pela lição de hoje. Mas devemos nos inspirar em Jesus quando ele nos disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, foi essa uma forma carinhosa que ele encontrou para nos dizer que somos imperfeitos. Em geral, as religiões até hoje pouco contribuíram para o nosso progresso, porque sempre incentivaram as pessoas a fazerem parte do movimento religioso no sentido de ir à igreja e se tornar um membro dela. E essa proposta é diferente do objetivo do Cristo, que é conduzir as pessoas a Deus. Se a gente está procurando comunhão com Deus, nós precisamos nos esforçar para entender a perspectiva de Deus em relação a nós. Ninguém se aproxima do Criador se não purificar o seu espírito, se não aperfeiçoar sua inteligência. E para atingirmos essa meta, nós temos como guia esse capítulo sobre os caracteres do homem de bem, que também é um tema abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é o que seria um espírito encarnado numa civilização ideal. Então vamos começar com a pergunta 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando, antecipadamente, compreende a vida espiritual. Bom, a gente precisa observar bem as palavras dessa resposta. Está dito que o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Tem um todos antes de atos. Não está escrito alguns atos. Porque um ato ou outro a gente até pratica de acordo com a lei de Deus, mas todos não. Se todos os nossos atos estivessem de acordo com a lei divina, a terra não estaria servindo de morada para nós, porque só está aqui quem tem que espiar e provar. Outro ponto importante que está dito nesta resposta é que o espírito prova sua elevação quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Quer dizer, um homem de bem, ele não precisa que ninguém lhe diga que a vida continua no plano espiritual. Ele tem consciência disso. Ele não precisa esperar dor, sofrimento para compreender isso. Ele não se envolve mais com o orgulho e com o egoísmo. Nesse ponto, Kardec faz um comentário sobre o homem de bem. Verdadeiramente, diz ele, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Kardec não disse aqui que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, ponto final. Ele disse que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza, na mais completa pureza. Nós sabemos que os sentimentos têm níveis. O amor que a gente conhece não é o amor incondicional. Pelo menos não por todas as pessoas. A gente está longe disso, mas nós vamos chegar lá ainda.
Nós não somos maus, nós queremos o bem, entendemos já que ele é importante para o nosso progresso. Mas os nossos interesses e a nossa situação evolutiva não nos oferece ainda essa condição de praticarmos a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Até Paulo violava essa lei, o que dirá nós? Em uma de suas cartas, ele disse: o bem que quero, não faço, e o mal que não quero, esse faço. A gente também sabe o que tem que fazer, mas ainda não conseguimos porque fere os nossos interesses. Mas não podemos nos acomodar nessa questão. E Kardec continua dizendo sobre o homem de bem: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Bom, a perfeição moral a que se referiu Jesus é a excelência na prática da caridade, que é o contrário do orgulho e do egoísmo. Chega ao ponto de envolver o amor aos inimigos, aos que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam. O egoísmo é o culto desequilibrado do eu, é o excesso de amor próprio. É quando a pessoa pensa tanto nela que não sobra tempo para pensar mais em ninguém. É uma mentalidade predatória. Pode faltar para todo mundo, menos para mim. E o orgulho é quando a pessoa tem tanta autoestima que para ela todo mundo é ruim. E isso impede que ela aprenda com o outro. A pessoa se fecha ao outro. Só ela tem valor. E na maioria das vezes, nós somos tão apaixonados por nós mesmos que nós acabamos atendendo apenas aos nossos interesses e não aos interesses do Cristo. E Cristo precisa de cooperadores que saibam amar, que saibam renunciar, que saibam se sacrificar, porque afinal de contas, o mundo se sustenta sobre o amor, sobre o sacrifício e sobre a renúncia daqueles que amam. Muitas pessoas aqui na Terra fazem o bem com o simples propósito de ajudar, sem esperar recompensa, e sacrificam os seus interesses pela justiça, como comenta Kardec, mas não é ainda a maioria. Se fosse assim, o planeta não estaria na condição em que está. E Kardec continua afirmando sobre o homem de bem. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Bom, o homem de bem não só não faz o mal, ele também é humano, é benevolente, ou seja, corre atrás do problema para poder ajudar, não fica esperando. E os espíritos dizem que é para com todos, porque eu posso auxiliar, ser benevolente com 3 ou 4 pessoas que me interessam. E não é isso, eu tenho que ser bom com todos, com o justo e com o injusto. Assim também, como para ser um homem de bem, eu tenho que ver todos os homens como irmãos, sem qualquer preconceito. Outra coisa que a gente não faz. Uma das ilusões que nós precisamos desfazer é que nós vivemos para nós mesmos, que os meus atos dizem respeito só a mim. Mas é claro que não. Todos os nossos atos influenciam o outro e o ambiente. Então, eu não posso pensar só no que eu quero ou no que eu faço. Eu tenho que pensar se a minha contribuição para o mundo é positiva. Assim também devemos colocar nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. É um erro gastar nossas forças sem proveito para ninguém, tirar vantagens da experiência aqui na Terra somente para nós. E Kardec continua comentando sobre o homem de bem. Se Deus lhe outorgou poder e riqueza, considere essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhe as deu, também las pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens,
trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Ora, a gente não vê isso acontecer quase nunca, né? O que a gente vê é as pessoas mais humildes serem humilhadas, maltratadas. E a gente precisa se colocar no lugar do outro. Se eu estou numa posição de mando, eu devo me esforçar para que os outros não sejam apenas obrigados a me respeitar, mas eles me respeitam porque eu mereço. Eu deixo de obrigá-los a me servirem para ser um companheiro que Deus colocou para os orientar. É a diferença entre um chefe e um líder. O chefe diz faz e o líder diz façamos. E Kardec continua comentando sobre o homem de bem. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Bom, todos nós necessitamos de indulgência. E nós até somos indulgentes, mas com as nossas fraquezas, não com as fraquezas dos outros. E embora todos nós tenhamos telhado de vidro, os espíritos superiores são muito indulgentes conosco, com nossas imperfeições. E nós precisamos tomar isso como exemplo. Quando Clarencio visita André Luiz no hospital em nosso lar, ele diz: bom dia, André, como tem passado? E André fala que não está bem ainda, que está com saudades da família, faz várias reclamações. Clarencio ouve tudo com carinho e depois coloca André diante das suas imperfeições. Explica que ele foi um suicídio indireto, pede que ele tivesse ânimo e aprendesse a ter gratidão, porque afinal de contas ele já havia sido recolhido e estava sendo tratado. Então Clarencio dá uma nova chance a André e repete o cumprimento. Ele diz: bom dia, André, como tem passado? E desta vez André responde: agora eu estou bem, estou melhorando. Essa atitude de Clarencio foi indulgência. Precisamos lembrar que Deus é amor. Ele não pune, ele educa. E Jesus veio para combater o pecado, não o pecador. Todos somos irmãos. Por ora, não atingimos a pureza. Então, sejamos honestos em nossas práticas. Não vamos apontar os outros com dedos sujos. Não temos autoridade moral para apedrejar ninguém. E quem tem, não apedreja. E Kardec continua comentando sobre o homem de bem. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. A vingança é um sentimento muito comum entre nós. Quando acontece um crime hediondo, é comum a gente ouvir pessoas dizendo sobre o assassino: deviam fazer igualzinho com ele. Isso é vingança. Quantas vezes no dia a gente ora o Pai Nosso, pede para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e a gente não perdoa ninguém, ou perdoa muito mal perdoado. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E Kardec continua comentando sobre o homem de bem. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Ou seja, nós precisamos respeitar todos os direitos do nosso semelhante, não são apenas alguns. Agora nós vamos entrar no segundo assunto, que é o conhecimento de si mesmo. A gente precisa compreender que é inferior para poder melhorar. E que a lei do progresso é uma lei divina. Deus não criou todos nós para ficarmos estagnados, tanto que o livre-arbítrio é relativo, não é absoluto. Eu posso prorrogar por muito tempo a minha evolução, mas indefinidamente eu não posso, porque eu não tenho esse controle.
Eu sou uma criatura e tenho um Criador que me controla. Porque se eu não operar minha evolução, eu vou acabar sendo uma pessoa nociva para a sociedade. E eu não posso conviver socialmente se eu não melhorar. Eu vou contaminar o ambiente, vou interferir de maneira nociva na vida de quem não merece, e isso Deus não permite que a gente faça. Eu só vou causar mal a alguém com a minha inferioridade quando esse alguém está na minha sintonia e, de certa forma, está merecendo esse mal, porque senão Deus não permite. E para melhorar, eu preciso do conhecimento de mim mesmo. Se a gente não se autoanalisar para encontrar as nossas qualidades e os nossos defeitos em nossa maneira de ser, nós não vamos conseguir nos tornar um homem de bem. Mas é muito difícil se conhecer, porque nós somos indulgentes para conosco. A gente conhece mais do outro do que de nós mesmos e sempre coloca a culpa das nossas reações nos outros. Mas eu não vou responder pelas atitudes dos outros, eu vou responder pelas minhas atitudes. Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Eu vou fazer um resumo da resposta de Santo Agostinho, dos passos que ele nos ensina a dar para o nosso autoconhecimento. Mas convido todos vocês a lerem esta resposta na íntegra que está no Livro dos Espíritos, porque ela é muito rica e vai contribuir muito conosco. Em resumo, Santo Agostinho diz: ao fim do dia, interrogue sua consciência. Pergunte se não deixou de fazer algum dever. Pergunte se ninguém tem motivo para se queixar de você. Reflita se fez com alguém o que não gostaria que fizessem com você. Pense se fez alguma ação inconfessável. Interrogue-se: se Deus chamasse você agora para o mundo espiritual, onde nada pode ser ocultado, você temeria o olhar de alguém? Examine se você fez algo contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Inquira se você aprovaria as suas atitudes nos outros. Procure saber o que os seus semelhantes pensam de suas ações. Não despreze a opinião dos seus inimigos. Eles não têm interesse de mascarar a verdade. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Bom, concluindo o que a gente falou, seria importante nós refletirmos que nós vamos fazendo a nossa reforma íntima aproveitando a nossa jornada, porque nós vamos viver a nossa reencarnação inteira nos aperfeiçoando. E a reforma íntima é como consertar um carro em movimento. A gente não paralisa a nossa evolução para fazer essa mudança, a gente continua cumprindo os nossos deveres. Por isso, não precisamos aguardar a perfeição para trabalhar na seara do Cristo. À medida que a gente trabalha, o trabalho age em nós e a gente vai se tornando um espírito melhor. O importante é que o progresso seja constante, ainda que pequeno. Na governadoria da Terra, Jesus conta com assessores divinos, espíritos puros, altas inteligências. Mas quando ele encarnou entre nós, não trouxe a sua equipe com ele, porque nós não nos identificaríamos com os cooperadores de Cristo se eles não tivessem defeitos como nós temos. Por isso que Jesus escolheu apóstolos imperfeitos. Escolheu Simão Pedro para ser o líder do colégio apostólico.
E ele era machista, ele não aceitou Maria Madalena depois que ela se converteu e passou a cooperar com Jesus. Ele não a aceitou para trabalhar com eles na casa do caminho, mesmo tendo sido ela a primeira a receber de Jesus a mensagem da imortalidade da alma no episódio da ressurreição. Simão Pedro também era nervoso, bravo, impulsivo, se precipitava. E durante 3 anos, Jesus conviveu com ele, tomava café com ele, almoçava com ele, pescava com ele, dormia na casa dele. E, no entanto, Simão Pedro teve dúvidas quando Jesus caminhava sobre o lago. E no momento mais importante que antecedeu a crucificação, ele que tinha dito a Jesus que jamais o trairia, negou o Cristo 3 vezes. E só na terceira negação ele pôde se enxergar do tamanho que ele realmente era, que a sua estatura moral era muito menor que a do Cristo. Foi aí que ele viu o que precisava ser melhorado nele. Então, nós precisamos ver e aceitar o nosso tamanho, as nossas imperfeições, as nossas lutas, as nossas lições. Sem isso, a gente não melhora nada, porque acha que já é bom, que era o caso de Simão Pedro. Mesmo assim, a escolha de Jesus não se baseou no fato de Simão ter imperfeições, se baseou no fato de que o poder de ser o melhor que podemos está em nós. E quando a gente descobre isso, a gente vai dando a nossa contribuição onde Deus nos colocou. E um dia teremos a felicidade dos espíritos puros e todos nós nos veremos nos mundos perfeitos. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima.